Indo direto ao assunto, eu comecei a investir quando eu tinha 18 anos e sem a ajuda de ninguém. E como todos os investidores que existem, eu comecei com muitas dúvidas e muitas incertezas. Mas uma coisa eu sabia, eu queria muito aquilo, então a persistência seria a minha chave. No vídeo de hoje eu vou compartilhar um pouco da minha trajetória nos últimos 6 anos investindo no mercado financeiro. Eu vou contar os meus erros, os meus acertos e também alguns pontos que eu aprendi durante esses 6 anos e que eu acho que todos deveriam saber. Já adianto que investir não é um caminho milagroso para riqueza rápida, mas sim um processo bem longo para se ver algum tipo de resultado real. Lá atrás, quando eu comecei a conseguir ter um dinheiro ou outro para guardar, aqueles 10 reais, aqueles 100 reais, eu comecei a pesquisar e até perguntar para as pessoas que estavam ao meu redor, que entendiam alguma coisa de investimento, sobre como que funcionava aquilo. Naquela época eu já tinha feito uma conta no Nubank e a conta corrente do Nubank rendia 100% do CDI diariamente. Só que também os juros estavam extremamente baixos e ainda assim eu achava espetacular ver aquele dinheiro aumentando todos os dias com a conta corrente. Eu já tinha conta também no Banco do Brasil, utilizava esse outro banco, mas eu tirei todo o dinheiro de todos os bancos que eu tinha e coloquei todos lá. Então minha primeira experiência com investimento foi com renda fixa, que foi simplesmente a conta corrente de um banco. Depois disso eu fui para um pouquinho mais aprofundado, indo direto para fundos imobiliários pela corretora Rico. Eu lembro na época de ter feito a minha conta na Clear, só que a Clear não me agradava muito no design dela. Então eu criei a conta na Rico, porque era a conta que já tinha algumas isenções de taxa, por exemplo, o fundo imobiliário não pagava taxa. E o que eu fiz? Comprar o meu primeiro fundo imobiliário, que eu lembro até hoje, que foi HGLG11. Eu comprei também, depois de um tempo, o KCRE11, se eu não me engano, que são dois fundos muito bons, Kinea e também HGLG. E o que eu fazia era comprar e vender. Assim que o ativo subia um pouco de valor, eu esperava ele voltar novamente para o preço anterior e eu comprava de novo e vendia de novo. Então eu achava que aquele R$1 que eu conseguia toda vez que eu comprava e vendia ia me deixar milionário. Eu nem me ligava que, na verdade, eu recebia dividendo daquele fundo imobiliário se eu esperasse um mês ali. Depois de um tempo, eu comecei a estudar um pouco mais pelo YouTube mesmo, vendo alguns vídeos, e eu acabei caindo, obviamente, no canal do Thiago Nigro. Na época, ele estava fazendo a série ainda do 1000 ao milhão, não do rumo ao bilhão. E essa série me agradou muito, porque eu comecei a ver algumas ações que me interessaram. Eu pensava, se ele tá estudando essas ações, talvez elas sejam boas. Mas eu não fui direto para realmente comprar. Eu comecei a pesquisar algumas dessas ações em específico. Por exemplo, eu comecei a pesquisar bastante Petrobras. Eu já tinha ouvido falar em Petrobras antes, eu sabia que tinha alguma coisa a ver com combustível, eu sabia que era uma empresa estatal do governo, e eu comecei a ver que ela tinha grandes potenciais de crescimento em ciclo econômico. Eu não sabia nada disso, não sabia o que eram esses termos, mas eu sabia que tinha isso. O que eu fiz foi comprar algumas ações de Petrobras, na época, eu não sei, custava 15, 18, 20 reais. Então essa foi a minha primeira experiência com o fundo imobiliário e depois com a ação com a Petrobras. Mais à frente, um pouquinho andando, nós já chegando perto da pandemia, então um pouquinho, passou 1 ano e meio, 2, eu comecei a formar uma carteira diversificada de ativos, porque eu percebi que, na verdade, comprar e vender não era o que ia me dar o retorno de longo prazo. Até o momento eu não tinha comprado curso de ninguém, não tinha estudado nada muito específico, eu já comprava algum livro, por exemplo, eu já tinha lido o livro do Thiago Nigro, que é o do 1000 ao milhão sem cortar o cafezinho, e eu aplicava todas as técnicas que eu pesquisava e entendia. Então eu pesquisava muito vídeo no YouTube, eu pesquisava alguns livros que eu poderia ler, mas a maioria dos livros, por exemplo, Pai Rico, Pai Pobre, esses livros assim não falam tanto sobre investimento, eles falam mais sobre alguns princípios que uma pessoa rica tem que ter. O que eu descobri foi que mesmo tendo pouco rendimento no começo, com poucas centenas de reais, eu já conseguia ter algum tipo de troco que em algum momento isso ia se acumular e ia aumentando bastante. Meu objetivo, obviamente, era ter um patrimônio equivalente ao que o Thiago Nigro investia ali na carteira do rumo ao milhão dele, do 1000 ao milhão. E na minha cabeça, ter todo aquele dinheiro já me proporcionaria poder viver de renda, então eu já ia conseguir não precisar mais receber dinheiro de trabalho ou algo assim e conseguiria viver somente dos dividendos. Comecei então, depois de 2 anos, ter a mentalidade de longo prazo, ver que o progresso do futuro era que ia me proporcionar isso. Apesar de parecer complicado, investir não é tão difícil quanto parece. O que você tem que fazer é perder o medo de dar o primeiro passo, então comprar seu primeiro ativo, sua primeira ação, seu primeiro fundo imobiliário por 30 reais, 10 reais ou 100 reais. Assim que você começa a experimentar o mercado, você começa também a ter que estudar para que você possa se aperfeiçoar ali dentro. Então, quando você está se aperfeiçoando, você acaba
também entendendo melhor o que são os índices, o que é PVP, o que é até dividendo. Então, começar a investir é simples. Não é fácil, mas é simples. Você precisa ser sócios de grandes negócios que te proporcionam grandes retornos financeiros acumulados ao passar do tempo. O momento de dificuldade na minha vida veio logo quando virou 2020 com a pandemia. Não foi um momento de grande dificuldade porque eu já tinha um pensamento para daqui 20 anos, já tinha um foco de longo prazo. Só que ainda assim me abalou muito ver alguns ativos meus de Petrobras, por exemplo, que eu tinha pagado, eu lembro, R$ 28 e cair para R$ 11. Naquela época o mercado estava com muito medo. A gente teve o pico da bolsa ali perto de janeiro e em março já tinha tido até circuit break. Foi um período que eu ainda assim continuei estudando, continuei acompanhando o Thiago Nigro, entre outras pessoas que já falavam na internet sobre investimento. Mas eu comecei a sentir um pouco mais forte o que significava volatilidade, porque antes eu já estava acostumado com R$1, R$2 para mais ou para menos. Mesmo com aquela queda do mercado forte, eu ainda assim mantive o foco. Eu já vi vários grandes investidores falarem que o melhor momento para se fazer dinheiro é quando todo o mercado está com medo. E nesse momento a minha visão de longo prazo persistiu e eu consegui dar mais um passo à frente. Eu comecei a comprar alguns ativos que proporcionalmente iam me multiplicar a primeira parte do meu patrimônio. Um desses ativos eu lembro até hoje foi Porto Belo, que eu cheguei a pagar aproximadamente R$2 e depois de um tempo eu consegui vender essa ação por um pouco mais de R$8. Claro, oportunidades que só acontecem, por exemplo, quando uma pandemia acaba com o mundo. Só que ainda assim, era uma empresa que eu via solidez, eu via longo prazo e eu consegui aproveitar a oportunidade que surgiu naquele momento. Algumas outras empresas, por exemplo, Petrobras, que eu tinha pagado em algumas ações R$28 e caíram para 11 e acabaram me frustrando bastante, mas eu não desisti. Eu segurei o ativo até o fim do ano, quando ela começou a voltar para perto dos R$28. E aí sim eu vendi a empresa, sendo que eu podia simplesmente ter segurado para mais tempo. Para muitos investidores, o momento de crise é o que vai realmente mostrar quem você é. Se você é conservador, se você é agressivo, se você é moderado. E vai mostrar ali quanto do seu patrimônio você tem que ter em cada tipo de investimento que existe. Os momentos de crise, eles vão fazer parte de todo o processo. E são muitas vezes algumas pequenas oportunidades simplesmente disfarçadas. Vou dar um exemplo para ficar um pouco claro. Vamos supor que você quer muito um iPhone. E o iPhone que você quer custa, sei lá, R$1.000. Da noite pro dia, esse iPhone que você tanto quer, ele do nada fica por R$500. Então, o que você pode fazer nesse momento? Comprar pela metade do preço que você esperava pagar o mesmo celular. Você vai ficar feliz, obviamente, porque agora você economizou R$500. E dependendo do que você pode fazer, simplesmente comprar dois, já que você já tinha R$1.000. E assim você pode, depois de um tempo que ele voltar a valer R$800, R$1.000 ou até um pouco mais, vender esse iPhone para alguém. Você acaba de cobrir, inclusive, os seus custos com o seu próprio celular se você fizer isso. Durante esse período, o preço do iPhone sim subiu e desceu, só que ainda assim o celular continuou sendo um ótimo celular. Claro, isso requer paciência e resiliência, e o mercado financeiro vai demandar muito de você que quer entrar nele. Eu tô 6 anos investindo, isso não é muito tempo, por incrível que pareça. Nesse mercado, você não vai ficar rico da noite pro dia. Se você olha os maiores investidores do mundo, por exemplo, Warren Buffett, ele se tornou bilionário do jeito que é, com a quantidade de patrimônio que ele tem, quase já perto do final da sua vida. Durante todo o outro período, ele só foi acumulando alguns milhões, que se tornaram mais milhões, centenas de milhões, e perto dos 70 anos ele começou a se tornar realmente bilionário. Isso significa que os resultados reais só aparecem com o passar do tempo. Podem existir, com raras exceções de curto prazo, alguns resultados, mas a ideia de ganhos rápidos, ganhos instantâneos, não existe. Basicamente, o que você tem que entender no mercado são os 3 pilares: rentabilidade, aporte e o tempo. Esses 3 pilares vão te levar para onde você quer chegar, para sua meta financeira. Por exemplo, se você é mais novo, você tem mais tempo, e por ter mais tempo, você pode compensar ter menos de um dos outros pilares, por exemplo, rentabilidade ou aporte. Você pode alcançar o mesmo resultado financeiro que uma pessoa tem um pouco menos de tempo, mas que tem mais rentabilidade e mais aporte. Isso significa que começar a investir mais cedo vai poder te dar mais oportunidade de crescimento dentro do mercado. Isso porque dos 3 pilares, eu acredito que o pilar do tempo seja o mais importante de todos. Entenda, você como investidor sempre vai ser um pouquinho frustrado. Isso é uma frase bem conhecida no mercado. Até porque você sempre vai pensar que podia ter comprado um pouquinho antes ou podia ter vendido um pouquinho depois. O timing da compra e da venda é complicado e é por isso que o foco de longo prazo tem que ser o princípio mais importante dentro de você. O erro, ele faz parte do processo. E eu já sim perdi dinheiro nesses 6 anos investindo. Só que o erro também me faz aprender muito
muito mais para que eu não cometa esse erro e até melhore o próximo acerto. É impossível prever tudo. Você precisa estar alinhado com os princípios da empresa que você está investindo ou do ativo, porque o mercado ele oscila e muito, com ciclos econômicos bizarros. Então você não vai conseguir prever tudo isso. Ninguém consegue. O mais importante além de errar é aprender com seus erros e continuar estudando e continuar lendo para que você possa continuar aprendendo. Um livro muito simples de se ler e que me ajudou muito no meu começo foi sim o livro do Meu Milhão Sem Cortar o Cafezinho, do Thiago Nigro. E eu tenho esse vídeo aqui falando sobre experiências de mercado que pode te ajudar, que é sobre um livro que eu gostei muito de ler e que eu indico para vocês também. Então existem acessos a informações na internet que são gratuitas. O meu próprio canal pode te ajudar bastante com a parte de educação, com a parte de aprender a investir. Existem outros artigos, conteúdos, análise de mercado gratuito que também você pode ter de conteúdo ou até pagar muito barato por isso. Você pode também comprar um curso para aprender, tem vários muito bons na internet. Só que existem opções baratas para você que tem menos condições financeiras. Existem várias dicas muito importantes para que você possa ter retornos mais otimizados e até mais rápidos no mercado financeiro. Por exemplo, continuar formando a sua bola de neve, reinvestindo os lucros que você ganha. Quando você ganha um dividendo, se você guarda esse dividendo para aportar novamente com o seu aporte mensal, você vai ter um pouquinho mais para aportar naquele mês. E isso fazendo todos os meses vai se tornar uma bola de neve. Dê o primeiro passo, compre a sua primeira ação, nem que seja R$10 e continue estudando. Claro, diversifique a sua carteira. É a mesma coisa que você pegar uma cesta de ovos e colocar todos os ovos que você tem naquela cesta. Se essa cesta rompe, você perde todos os ovos. Agora, se você tem, por exemplo, 2 cestas na sua mão e uma delas rompe, você ainda tem os ovos da outra cesta. A diversificação é importante. Você não precisa comprar 30 ativos diferentes, pulverizar tanto, mas você pode ter ali uns 10 ativos. Essa é uma estratégia para diluir risco e, claro, também buscar rentabilidades um pouco maiores e em oportunidades diferentes de ciclo de mercado. O segredo real não está em fórmula mágica, mas sim na consistência da sua disciplina ao passar do tempo, sempre reinvestindo e ajustando de novo a sua estratégia. Se você começar cedo, investir com propósito de longo prazo, aprender com seus erros e ser paciente, você com certeza vai ter bons resultados. Embora o caminho dos investimentos seja longo e cheio de desafios, ele é recompensador principalmente para quem não é ganancioso. E só depende de você e dos seus princípios para que você possa alcançar tudo isso. Esse canal tem diversos vídeos te ensinando tudo sobre ações, fundos imobiliários, até mesmo criptomoeda e investimento no exterior. Então, se você quer aprender mais sobre investimentos, eu tenho vários vídeos que você pode entrar no canal e aprender muito. Inclusive uma série em que eu invisto dinheiro de verdade na prática e que eu tenho que trazer um vídeo novo para vocês. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal aqui embaixo e deixa o like. E claro, assiste esse vídeo aqui para que você possa aprender um pouco mais do mundo dos investimentos. Te vejo nele e tchau!